paz do Senhor Jesus, meu amado, a paz do Senhor Jesus, minha amada. Graças a Deus, nosso Deus, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é exaltado, meus amados. Eu quero hoje dar o nosso estudo. O nosso estudo de hoje é manancial semanal. Será do tema que eu ministrei ontem. Né? A pastora fez uma erradura, uma observação. Percebeu que muitos não entenderam a mensagem ontem. Não entendeu a mensagem e nem sequer abriu o livro certo. Eu estaria aqui lembrando o que foi ministrado ontem e estarei falando mais sobre o assunto da ministração de ontem, que não foi falado. Amém, querido? Em nome do Senhor Jesus. Por isso que é importante, quando você for à igreja, você leva a sua oferta, a sua Bíblia, papel e caneta, para você anotar os pontos principais, né, capítulo e versículo da ministração, para você entender. Tá? Porque sua mente não é computador, memória de computador. A sua mente não consegue guardar o que foi ministrado. Então você tem que anotar pontos importantes para quando você chegar em casa, você dar uma revisão no que foi ministrado. Através dos capítulos e versículos, pontos que foi ministrado, você vai lembrar a mensagem que foi ministrada. Tudo bem aí? Você fica pedindo a Deus, dá uma palavra, só fica nisso a vida toda, nunca muda. Né? E Deus fala e você esquece. Então, é importante que você faça isso. Amém, amado? Porque a palavra só tem importância, valor, quando você entende, recebe e guarda. Aí ela vai fazer efeito em você, amém? Terá bênção em você, maravilha em você. Então não esqueça o conselho do pastor. Amém, querido? Então abra sua Bíblia em Isaías 57, versículo 12 e 13. Nós não vamos ler os outros versículos, porque eu não vou falar dos outros versículos que foi ministrado, que foram os pontos principais. Só vou lembrar aqui para você. Amém? Vamos ler aqui o versículo 12 e o versículo 13 para a nossa meditação. Nos fala aqui a palavra de Deus, Isaías 57, 12, 13. O que é isso aqui, pastor? É o que foi ministrado ontem na igreja, foi a leitura de ontem. Amém? Só que eu li mais versículos, né? Não é preciso eu ler aqui, porque eu não vou falar dos pontos de ontem. Só vou falar os pontos, mas eu não vou pregar nesses pontos que foi pregado ontem. O versículo 12 diz assim: ora, teu conceito de justiça, tuas atitudes tornarei públicas, mas certamente nada te aproveitará. Quando clamares para que te livres aqueles que estão junto de ti, esse junto de ti aqui, irmãos, são os congregados, aqueles que estão próximo a você, aqueles que estão próximo a Deus. Que a tua coleção de ídolos, olha aqui o clamor indo para o lado errado. Que a tua coleção de ídolos te salve, entretanto o vento os arrebatará, todos os sopros e levará embora. Mas aquele que põe a sua confiança em mim, assim diz Deus, quando aquele clamor é direcionado a Deus, essas pessoas herdarão a terra e possuirá o meu santo monte. É os montes da bênção. Lembra o monte Gerazim e o monte Ebal? Deus fala aqui do monte, o monte que foi profetizado as bênçãos, que é o monte de Gerazim. Amém? Ontem eu não falei sobre isso. Amém, querido? Amado do Senhor, aleluia. Aqui o primeiro top, aqui é importante, Deus aqui no versículo, aleluia, no versículo 13, Deus, o próprio Deus mostrando a diferença de quem clama. Olha aí, irmãos, a diferença de quem clama. Amém? Ontem, eu ministrei ontem, só vou lembrar, eu ministrei ontem, né? Aleluia, o tema, o que o Senhor faz com aqueles congregados que clamam. Amém? Uma das coisas que o Senhor faz, né, com os congregados que clamam, Deus, ele faz alguma coisa com esses congregados
e clama. O que Deus faz? Ele, amém, faz ele, aleluia, reconhecer a sua santidade. Deus faz esse congregado reconhecer a sua santidade. Isso é um dos pontos que foi pregado ontem. Deus faz que esse congregado, aleluia, Deus faz que esse congregado seja cheio do Espírito Santo, faz ele ser cheio da glória, cheio, né? Deus também faz esta pessoa desbloquear do mundo espiritual, ter um desbloqueio na sua vida espiritual. Mas a quarta coisa que Deus faz você entender que você depende totalmente dele. Amém? Isso Deus faz para os congregados. Então, foi isso que foi ministrado ontem. Amém? Aqui eu estou falando mais, entrando mais do assunto, explicando para você, aleluia, que quando Deus falou com este povo estava, muito deles estava fazendo aqui, clamando errado. Clamando, levando o clamor para o lado errado, para o lado da idolatria. Dá uma olhadinha aqui no versículo 13. Quando clamares para que te livres, aqueles que estão junto de ti, quer dizer, junto de ti é os congregados que estão junto. Que a tua coleção de ídolos te salve, olha aí. Você não pode, você tem que diferenciar o seu clamor. O seu clamor não pode ser feito a ídolos. Esse povo estava clamando a ídolos que salvaria eles, que viesse salvar eles. Era um clamor em direção errada. Enquanto ele estava fazendo isso, clamando a ídolos, os ídolos não haveria de salvar eles. O que ia acontecer com esse clamor, irmão? Está aqui, ó, irmão. Ó. Esse clamor dessas pessoas que estavam clamando a ídolo ia se transformar em vento, não ia dar em nada, porque haveria de vir um vento, os arrebataria esse clamor como um sopro e levaria embora. Entende, irmão? Mas o congregado que clamasse a Deus de forma certa, haveria uma diferença. Veja que aqui no finalzinho aqui fala desse jeito, olha. Presta atenção, meu irmão. Olha aqui, ó. Aleluia. Olha. Mas aquele que põe a sua confiança em mim herdará a terra, possuirá o meu santo monte. Olha aí, irmãos. Deus está falando para Israel, Israel, se vocês forem os meus continuar sendo meus congregados e clamar a mim, vocês vão herdar a terra prometida e as bênçãos que eu declarei no Monte Gerazim. Aqui não fala Monte Gerazim, mas esse santo monte aqui é o Monte Gerazim, irmãos. Aquelas bênçãos que foi declarado no Monte Gerazim recairá sobre você, possuirá você, vocês possuirão essas bênçãos do Monte Gerazim que foi declarado. Por isso que o Monte Gerazim é chamado Monte da Bênção. Ontem eu não expliquei isso, por causa do tempo também. Não, né? O tempo não dá para explicar. Amém, irmãos? Então, vai ter, mas se esse clamor de vocês for para ídolos, vai tornar em nada. Por quê? Porque um sopro levará embora esse clamor. Vai levar embora, vai dar em nada. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Muitas coisas nós não recebemos por não saber clamar, por não saber orar. A Bíblia é bem clara, não recebemos por não saber orar, não saber pedir. Amém, querida? Que nós aprendemos isso aqui. Então, isso está. Então, há diferença a quem clama. Então, há uma diferença a quem você está clamando.
Vai fazer uma grande diferença a quem você clama. Amém? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a importância de ser um congregado. Aleluia. Então, essa versão bíblica aqui, algumas versões bíblicas, está falando a palavra junto de ti. E tem a versão bíblica, que junto de ti é a mesma coisa de congregados. Amém? Tem alguma versão bíblica que fala de congregado. Aqui não está falando. A palavra que está falando aqui é junto de ti, mas tem a versão congregado. Quem está junto, congrega. Amém? Então, aos congregados, ao junto de ti. Então, a importância de você ser um congregado. Ser uma pessoa que congrega. Ser uma pessoa que está junto. Amém? Não pode receber, não pode, muitas vezes o clamor não é respondido, porque essa pessoa não está perto. Essa pessoa não está junto da outra. Deixa eu citar aqui um exemplo. Amém, amados? Se eu clamo por você e você não está junto de mim, congregando comigo ao meu lado, para nós se ligar na presença de Deus, esse clamor pode ser que ele não pode ter resposta. Você entendeu mais ou menos, irmão? Só congrega quem está junto. Só congrega quem está presente. Veja aí a importância de congregar. A importância de você estar lá buscando a Deus. Aqui nós vemos que Deus está mostrando a importância de quem está junto. A importância de quem está congregando. Você entende o valor, a importância de congregar? E você esforçar para poder congregar, buscar a Deus? Aleluia! Então, é importante de ser um congregado. Você que é um congregado que está aí, levanta a mão direita para o céu, fecha os olhos e glorifica o nome do Pai agora. Fala, obrigado, Senhor, aleluia, por mim ser uma pessoa que congrega, que busca o Senhor continuamente. Amém, amados? Aleluia. E clama na direção certa, que é o Deus verdadeiro. Não clama a ídolo. Não clama a imagem de escultura. Não. Teu clamor é direcionado a Deus, porque você é um congregado que clama o verdadeiro Deus. Amém, querido? Bendito seja Deus. O terceiro ponto que eu quero falar, erro grave, quando clamamos em direção errada. Há um grande erro, irmão. Se você olhar aqui no versículo 13, eu quero mostrar aqui dentro que é um erro grave você clamar em direção errada. Diga assim, quando clamares para que te livres, olha aí, para que venha haver livramento, aqueles que estão junto de ti, aqueles que congregam contigo, aqueles que estão ao teu lado. Se for em direção errada, que tua coleção de ídolos te salve. Aí, irmão, clamou na direção errada. É a mesma coisa o homem, com toda aquela multidão, clamando um falso Deus, ou a imagem, ou a um ídolo. Está congregando, está clamando em direção errada. Um grande erro é clamar em direção errada. Você tem que saber a quem você está clamando. Nós vemos assim, irmãos, o cego de Jericó. Irmão Batimeu, querido. Eu quero que você traga a sua atenção agora para Batimeu. Batimeu estava com o olho vazado, cego. Meu irmão, quando Jesus chegou em Jericó, que ele viu, ouviu não, desculpa, ele ouviu que ele não via, porque ele era cego. Ele ouviu aquela zoada, né? Aquele mover, aquele alvoroço. Ele logo perguntou, quem é que está aqui? Quem é que está passando aí? Quando o pessoal disse, é o Jesus de Nazaré. Ah, meu amado irmão, aquele homem levantou e começou a o que mesmo? A clamar.
Aleluia. Ele estava, mesmo ele não estava vendo, porque ele era cego, mas só que Bartimeu clamou na direção certa. Que coisa linda, né, irmão? Na direção certa, irmão. Bartimeu não clamou na direção errada, meu amado. Bartimeu clamou na direção que estava indo Jesus. Eita glória! Eu não sei por que você não dá glória. Está cheio de irmão e irmãs, pessoas clamando na direção errada, irmão. Mas eu não clamo a ídolo, eu não clamo a ídolo, eu não clamo a imagem. Mas que tipo de clamor, meu irmão? Qual é a qualidade do teu clamor? É verdadeiro o teu clamor? Você tem fé verdadeiramente, irmão, para clamar? Porque você deve clamar com fé. Um clamor sem fé, irmãos, um clamor sem fé é clamor em direção errada. Aqui está falando que o clamor direcionado a ídolo, mas eu vou ainda além. Não somente a ídolo, mas clamores também que não têm fé. Porque a Bíblia Sagrada é bem claro, amados, que aquele que diz que tem fé e não tem fé, diz a palavra de Deus, não sou eu. Diz que Deus não tem prazer nesta pessoa, que diz que tem fé e depois essa pessoa não tem fé alguma. A Bíblia diz lá em Hebreus que Deus não tem prazer. Meu amado, minha amada, o clamor que não tem fé nele, nesse clamor não há fé alguma, é um clamor em direção errada. É igualmente um clamor a ídolos. E o cego de Jericó, o Bartimeu, clamou na direção certa. Por quê, pastor? Porque ele clamou, irmão, ele tinha fé para clamar. Foi repreendido pela multidão, diz a Bíblia Sagrada. A minha Bíblia diz assim, que ele clamou muito mais alto. Jesus, filho de Davi, ainda ele declarou à geração, aleluia, tem misericórdia de mim. Quando ele disse, Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou na hora. Eita glória! E disse que pega o que tu queres que eu te faça. Ele gritou, quero é ver, Senhor. Então, querido, você que clama, você que é um congregado aí, tenha fé e clama na direção certa. Bendito seja Deus. Exaltado é o nome do Senhor. O quarto ponto que eu quero aqui é meditar com você é aqui no versículo 12, irmãos. Dá uma olhadinha aqui o versículo 12. Ora, teu conceito de justiça, presta atenção, e tuas atitudes tornarei públicas, mas certamente isto nada te aproveitará. Oh, meu amado, os nossos conceitos podem ser aprovados ou reprovados pelo Senhor. Qual é o nosso conceito, irmão? Aquilo que eu acho. Aquilo que eu acho que está certo. Deve ser dessa maneira aqui. É como eu penso, é como eu entendo. É como eu falo. Aí Deus diz assim, vou tornar tudo isso aí a público. Mas eu quero dizer para vocês, certamente isso nada vai aproveitar. Isso não tem efeito algum. É como eu penso, é como eu falo, diz o Senhor. É como eu mando, é como eu ajo. Não é o que você acha, não. É como eu acho, o que eu penso. A Bíblia diz que meus pensamentos, diz o Senhor, não é como os vossos pensamentos. Ei, meu amado, não é o que você acha. Como pode ser.
Deus vai colocar isso a público, mas tornará nada. Então é importante, querido, querida que está me ouvindo, que você não fica no seu conceito, fica no conceito de Deus. Não o conceito da tua justiça, que você acha que é justo, mas o conceito de Deus. Não as tuas atitudes próprias, mas atitude direcionada pelo Senhor. Tudo é feito segundo o Senhor. Paulo ele diz assim, eu não vivo mais. Aí Paulo diz assim, mas Cristo vive em mim. Amado, fica na paz, em nome do Senhor Jesus. Lembra que ontem lá na igreja eu ministrei, aleluia, 4 coisas que Deus faz aos congregados que clamam. Primeiro, né, Deus permite que você venha desbloquear espiritualmente. Segundo, Deus permite que você seja avivado, seja renovado com o Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Deus permite que você venha, aleluia, reconhecer a sua santidade para você se santificar cada vez mais. E quarto, você ser totalmente dependente dele. Deus permite que você reconheça que dependa da dependência dele, depende dele, que você deve depender somente dele. Amém, querido? Todos aqueles que clamam a ele, que é congregados, que clamam, que buscam o Senhor, Deus fará a diferença. Foi isso que foi ensinado. Se alguém perguntar para você aqui de Aracaju o que foi ensinado, né? No domingo, viu, meu irmão? O tema foi, olha, o que Deus faz aos congregados que clamam. Está em Isaías 57, no versículo 12 ao versículo 15, ao versículo 14. Aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus. Deus que abençoe. Isso que eu ensinei aqui, eu não falei ontem. Amém? Por causa do tempo também, né? A Bíblia diz tudo é com ordem e decência. Fica na paz a todos. Receba esse ensinamento em nome de Jesus.